Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre separação de misturas. Boa noite, gente. Separação de mistura é um processo que consiste em separar duas ou mais substâncias diferentes. Vale lembrar que, quando falamos de misturas de substâncias, estamos nos referindo à combinação de duas ou mais substâncias. Essas misturas podem ser homogêneas, que são aquelas que apresentam somente uma fase, e heterogêneas, que são aquelas que apresentam duas ou mais fases. Vamos estar apresentando os três diferentes métodos de separação de misturas. Todos eles estão relacionados à separação de misturas heterogêneas. Como já foi dito, são aquelas que apresentam mais de uma fase. Vamos agora então acompanhar as experimentações feitas por nós alunos, usando materiais recicláveis, de fácil acesso e de baixo custo. Irei falar sobre o método de filtração. O método de filtração consiste em separar misturas insolventes e líquidas. A filtração pode acontecer de forma simples ou a vácuo. O exemplo mais comum é de café, porém farei o de chimarrão, onde separamos o pó e a erva da água, utilizando filtração a vácuo. Primeiramente, esse aqui é o filtro que é utilizado, para a gente puxar a água que vai ficar, a erva que iremos utilizar, a água e o nosso... Vamos utilizar como se fosse um becker, mas é um copo. Colocaremos a erva. Agora vamos colocar a água. A gente vai fazer a mistura. E agora a gente vai fazer o método de filtração. Ficando somente o pó em cima. Decantação. Eu hoje vou separar primeiro vou misturar a água com óleo, tá? É uma coisa bem que todo mundo faz sempre aí em experimento. E tá bem misturado aí, tá uma cor só, tá apresentando só uma fase. E eu criei um filtro de separação com a garrafa PET, um joelho e uma torneira. Eu espero que deva funcionar, mas eu acredito que sim. A gente vamos colocar e esperar um tempo para decantar e separar. Bom, depois de algum tempo a gente já tem aqui, ó, o material todo separado. Mistura de óleo e água é uma mistura heterogênea. O óleo não se mistura com a água. Pode observar que apresenta duas fases e pelo fato de ser apolar, o óleo e a água é apolar. Aí a gente vai separar agora e tirar só a água.
É isso, a água saiu limpa, o óleo está dentro do recipiente, separadinho. É isso aí. Pode observar que não tem mais água. E é o seguinte, a questão da decantação, a água, como ela é mais densa, ela fica embaixo, e o óleo, como é menos denso, ele fica na parte superior. Dá para separar bem, dá para vocês verem aqui que está o óleo separado. Ok? É isso. Vamos falar agora um pouco sobre a separação magnética. A separação magnética consiste em separar um ou mais componentes de uma mistura heterogênea formada por sólidos. Na separação magnética, é preciso que pelo menos um dos componentes da mistura tenha propriedades magnéticas. No Brasil, a separação magnética ela é utilizada na reciclagem, separando alguns materiais metálicos do lixo e também no processamento ou purificação de alguns minérios. Para que a separação ocorra, a gente utiliza um ímã ou um eletroímã. A gente faz o uso do ímã, então, para estar separando aqueles componentes que têm atração magnética dos componentes que não possuem atração magnética. Em relação a essa atração magnética, a gente tem uma classificação, que é denominados os diamagnéticos, os ferromagnéticos e os paramagnéticos. Os paramagnéticos são aqueles materiais que têm pouca atração, mas que existe sim alguma atração pelo campo magnético, mas é bem pouca. Os ferromagnéticos são aqueles que têm muita atração pelo campo magnético. E já os diamagnéticos são aqueles que não têm atração alguma pelo campo magnético. Então agora vamos à nossa parte de experimentação. Aqui eu tenho um ímã, aqui eu tenho uma mistura heterogênea de dois sólidos, que são raspas de ferro, e temos o arroz de cozinha. E aqui um recipiente para mim pôr as raspas de ferro separadas. Então, eu vou usar o ímã para separar as raspas de ferro e eu vou criar um campo magnético e vou separar essas raspas do arroz. Pode aproximar a câmera, por favor? Então, a gente pode perceber que o ímã vai estar tirando as raspas de ferro do arroz e vai estar os separando. Aqui também eu coloquei nessa mistura um pouquinho do nosso cloreto de sódio, famoso sal de cozinha. Lá, o sódio, na verdade, cloreto de sódio não, o sódio, ele tem um pouco de atração pelo magnetismo, mas é bem pouco. Então ele acaba ficando junto com o arroz. Aqui a gente pode ver as raspas de ferro e com um pouco de paciência, o primeiro a cair é o arroz que vai ficando no meio das raspas de ferro, porque ele é um material que não tem atração pelo magnetismo. E aí a gente acaba tirando somente a raspa de ferro. Esse processo ele vai ser feito umas 2 ou 3 vezes para ter maior eficiência, para a gente poder pegar somente as raspinhas de ferro. Para limpar esse sal completamente, a gente pode usar a filtração para estar tirando o sal das raspas de ferro. E aí a gente vai ter realmente só as raspas de ferro. O método de filtração na separação magnética também é utilizado quando os componentes atraídos pelo magnetismo estão meio aquoso. Então, primeiro faz a separação. Exemplo, areia, raspas de ferro e a água. Primeiro a gente vai fazer a filtração da água, vai sobrar a areia e essas raspas de ferro, as raspas de ferro no nosso funil, né? E aí depois a gente vai estar
tirando as raspas de ferro da areia. Tá aí a separação das raspas de ferro pelo ímã. Podemos observar, a partir do experimento, que as raspas de ferro foram atraídas pelo ímã, devido ao seu campo magnético. Isso pode ser explicado através da rotação dos átomos. Nos átomos, existe certo tipo de rotação. Em átomos que têm rotações diferentes, um movimento vai compensar o outro e não vai haver magnetismo. Isso acontece na maioria dos materiais. Já nos ímãs, os átomos vão girar todos em uma só direção. Isso vai criar um campo magnético, que vai depender da intensidade. Nos ferros e nos metais, a gente vai ter átomos próximos, que às vezes vão girar em sentidos no mesmo sentido. Isso vai criar minúsculos campos magnéticos. Quando esse ferro ou esse metal é aproximado de um campo magnético feito por um ímã ou um eletroímã, esse ímã vai direcionar a todas as rotações dos átomos em uma só direção. Depois de retirado, esse ferro ele pode criar propriedades magnéticas e criar seu próprio campo magnético. Ou seja, aquela rotação determinada pelo ímã vai permanecer mesmo após a retirada do ímã, dependendo da intensidade do campo magnético. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouco de separação de misturas e de experimentação em casa.